Olá! Esta é mais uma parte da nossa aula 6 do módulo 1 sobre o Espírito Santo. Esse é mais um vídeo extra de aula sobre o assunto para tirar mais algumas dúvidas nossas. Esse é um material auxiliar que vai nos ajudar a completar esse tema na Palavra de Deus. Bom, eu falei para vocês que o evento de Atos 2, da descida do Espírito Santo, em que os discípulos falaram em outras línguas estrangeiras e as pessoas daquele lugar que estavam vindo de outros países e falavam outras línguas, ouviram a palavra de Deus em suas próprias línguas e foram evangelizados através daquele ato. Eu disse que esse evento não precisava mais se repetir na vida de outras pessoas, porque tinha sido um evento único. Eu disse que a vinda do Espírito Santo foi naquele momento e a partir dali, a própria palavra de Deus, através da fala do apóstolo Pedro, ficou registrado que a pessoa receberia o Espírito Santo quando recebesse Jesus como Salvador em arrependimento pelos seus pecados. Porém, existem outros dois eventos na Bíblia em que algumas pessoas recebem o Espírito Santo e também falam em outras línguas no mesmo momento. Em apenas outros dois momentos da Bíblia, isso acontece. Nós vamos conhecer esses momentos e estudar sobre eles para esclarecer essa dúvida para vocês. Será que todas as pessoas que recebem a Jesus somente recebem o Espírito Santo se falarem em outras línguas? Por que aquelas pessoas falaram e outras não? Bom, em primeiro lugar, você já sabe por que os discípulos falaram em outras línguas em Atos 2. Nós já estudamos sobre isso. Vamos recapitular? Quem falou em outras línguas em Atos 2? Os 120 discípulos que seguiam a Jesus. O que eles falaram? Falaram línguas entendidas pelos estrangeiros que lá estavam. Como aquilo aconteceu? Jesus marcou com eles aquele evento e eles precisaram estar esperando aquele momento. Por que aconteceu aquele momento? Para evangelizar aqueles estrangeiros e marcar a vinda definitiva do Espírito Santo para a vida dos seus discípulos. Qual o resultado daquele evento? A salvação de quase 3.000 pessoas. Qual o objetivo de Deus com aquele momento? Demonstrar a todas as pessoas o início do ministério do Espírito Santo na terra, na vida dos seguidores de Jesus. Qual doutrina foi estabelecida naquele evento? A doutrina de que a partir daquele momento, todos que creem em Jesus iriam receber o Espírito Santo. Agora nós vamos ver em Atos 10, a partir do versículo 44, um segundo momento em que as pessoas receberam o Espírito Santo e também falaram em outras línguas. Nesse texto, a partir do verso 44, nós temos o apóstolo Pedro pela primeira vez sendo orientado a aceitar evangelizar os não-judeus para serem salvos. Foi preciso uma visão sobrenatural de Deus para que ele entendesse e aceitasse isso, porque na cabeça dos discípulos apenas os judeus poderiam receber a salvação. Então Deus precisava fazer com que Pedro e os outros apóstolos entendessem que os não-judeus e os povos de outros países e outras nacionalidades também poderiam receber a salvação de Jesus e a presença do Espírito Santo. Então era preciso um fenômeno muito especial para que eles entendessem isso. Depois que Pedro teve aquela visão sobrenatural, ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo numa casa que estava cheia de não-judeus. Nós vamos ler agora o versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admirando-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Os judeus que vieram com Pedro e os outros discípulos ficaram admirados, porque também sobre os gentios, ou seja, sobre os não-judeus, foi derramado o Espírito Santo. E eles estavam ouvindo esses não-gentios falando em outras línguas, engrandecendo a Deus. Então nós vamos analisar agora essa situação em Atos 10. Quem falou em outras línguas nesse texto? Os não-judeus que se converteram naquele local, naquela casa. O que eles falaram?
eles falaram em outras línguas existentes, outras línguas, engrandecendo a Deus, ou seja, foi entendido o que eles disseram, não foram línguas inexistentes, incompreensíveis. Como isso aconteceu? Pedro pregou e eles receberam a palavra de Cristo. Por que isso aconteceu? Para os discípulos, os judeus, entenderem que os não-judeus também poderiam ser salvos. Qual o resultado daquele evento? A conversão dos estrangeiros e de todas as pessoas que estavam naquela casa. Qual o objetivo de Deus com esse evento? Convencer os apóstolos de uma verdade radical, uma verdade nova para eles, a salvação dos não-judeus. E qual a doutrina para nós hoje? A mesma. Quem crer em Jesus recebe o Espírito Santo, mesmo que seja de outros povos. Por isso, esse evento em Atos 10 foi um evento isolado de Atos 2, porque foi um novo ensinamento, foi um fato necessário para formar uma visão, uma doutrina na mente dos apóstolos. Deus precisou fazer com que houvesse esse outro evento para ensinar uma nova verdade para os apóstolos. Agora, pessoas de outros países, de outras nacionalidades, não judeus, estavam podendo receber a Jesus como Salvador e o Espírito Santo em suas vidas. Agora nós vamos ver o outro evento em Atos capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e ali, achando alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. Bom, aqui nós vemos que a verdade já estava sendo ensinada ao apóstolo Paulo. Você precisa lembrar que ele não participou de nenhum dos outros dois eventos, nem em Atos 2 e nem em Atos 10. O apóstolo Paulo não estava nesses dois eventos, mas ele sabia a doutrina do Espírito Santo, que era para quando a pessoa cresce. Por isso que no versículo 2 ele pergunta: Receberam o Espírito Santo quando crestes? Só que na pergunta ele descobriu que aquelas pessoas ainda não criam em Jesus Cristo como Salvador. Eles eram judeus, já haviam sido batizados por João no batismo do arrependimento, ou seja, eles já sabiam que não dava mais para confiar no sacrifício de animais para perdão dos pecados, e sim que deveriam se arrepender dos seus pecados. Eles tinham tido uma experiência nova com Deus, à parte do judaísmo, que era o arrependimento, e sabiam que não eram sacrifícios que salvavam, não eram sacrifícios de animais que iria salvar a vida deles. Então, Paulo fez uma checagem com eles. Primeiro ele perguntou: Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Nem sabemos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo foi mais profundo. Ele perguntou: Quando crestes? Porque ele sabia que bastava crer em Jesus para receber o Espírito Santo. Já que eles não receberam, então Paulo fez uma nova pergunta: E Jesus? Porque João batizou no batismo do arrependimento, dizendo que Jesus viria depois disso e seria o Salvador do mundo. E ali eles ouviram a palavra do Evangelho, aceitaram Jesus como Salvador, e precisava que Paulo entendesse esse fenômeno. Precisava que pela primeira vez Paulo tivesse experiência com aquilo. E o que aconteceu? Ele impôs as mãos sobre eles, ele estava batizando aqueles homens, e eles passaram a falar em outras línguas e a profetizar. Ele chegou: Vamos ver, vocês querem receber a Jesus? Sim. Então, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Vamos ver o que vai acontecer? E aí Paulo teve aquela experiência, eles falaram em outras línguas.
Foi mais um evento teológico para formar uma doutrina na vida da igreja e principalmente uma experiência na vida de Paulo. Então vamos analisar Atos 19? Quem falou em línguas nesse texto? Judeus que não confiavam mais no sacrifício de animais e sim na conversão, no arrependimento de pecados, convertidos a Jesus Cristo. O que eles falaram? Em línguas, outras línguas. E profetizaram também, você já sabe o que é profetizar. Como isso aconteceu? Foi quando Paulo falou sobre a salvação de Jesus, sobre o Espírito Santo, foi batizá-los e impôs as mãos sobre eles. Por que esse evento aconteceu? Para que os judeus soubessem que a salvação só viria através de Jesus e que a missão viria através do poder do Espírito Santo. Qual o resultado desse evento? O resultado desse evento nós vemos no versículo 10 e no versículo 20. Eram 12 homens que foram batizados naquele dia e receberam o Espírito Santo. E no versículo 10 e no versículo 20 nós vemos a conversão de um povo inteiro de vários países, a fundação de uma igreja, e outros povos de outros lugares se converteram a partir daqueles 12 homens. Qual o objetivo de Deus com aquele evento? Formar na mente de Paulo a doutrina de que Jesus Cristo é o único meio de salvação e o Espírito Santo é o único capaz de capacitar as pessoas a pregar o Evangelho. Qual a doutrina para nós nesse evento? A mesma. Quem crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. Então vamos resumir. Estes eventos formaram um conjunto de doutrinas, que se tornou o ensino dos apóstolos. Essa é a verdade em que nós cremos. Pedro e os outros apóstolos precisavam de um evento para entender que os não-judeus também poderiam ser salvos. O apóstolo Paulo precisou desse fenômeno especial para entender que é preciso receber Jesus como Salvador para ter o dom do Espírito Santo. O foco desses eventos não estava na língua. O foco desses eventos estava na salvação daquelas pessoas. Não-judeus foram salvos em Atos 10 e judeus foram salvos em Atos 19. As línguas nesses dois eventos foram fenômenos especiais usados por Deus para mostrar essa verdade a eles. Falar em línguas não é uma regra para a pessoa que recebe o Espírito Santo. Falar em línguas não é uma regra que acontece todas as vezes que alguém recebe a Jesus. Foi um fenômeno usado por Deus para criar nos apóstolos a doutrina que eles precisavam entender. Deixa eu te lembrar algumas coisas. Jesus não falou em línguas. Na Bíblia não tem nenhum outro lugar onde há esse fenômeno. Apenas em Atos 2, que nós já estudamos, em Atos 10, que nós acabamos de ver, em Atos 19, que foi esse acontecimento em Éfeso, e em 1 Coríntios 14, em que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto sobre aquela imaturidade e aquelas atitudes infantis no culto. Jesus não falou em línguas, o apóstolo Paulo não falou em línguas, os discípulos também não falaram em línguas em outra ocasião, a não ser em Atos 2. Nenhuma outra igreja na Bíblia fala em outras línguas, nem mesmo com ordem e decência, como Paulo orientou. E em diversos textos e em muitos outros textos na Bíblia, as pessoas recebem Jesus como Salvador e não acontece esse fenômeno da manifestação de línguas. Vários textos no livro de Atos em que as pessoas estão cheias do Espírito Santo e não há nenhuma menção delas estarem falando em outras línguas. Então, nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, pode me mandar aqui nos comentários ou através do WhatsApp. Faça os exercícios, manda para mim resolvido e eu vou te mandar a próxima aula. Até mais!